Dando continuidade ao estudo expositivo do livro de Romanos, hoje vamos para Romanos capítulo 8, apenas 5 versículos, versículo do 26 ao 30. Romanos capítulo 8, versículo do 26 ao 30. Amém? Assim está escrito na palavra de Deus. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque o que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos quais predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Amém? Santíssimo Deus, Senhor, te rogamos, Senhor, possa estar nos conduzindo a aprender a tua palavra, Senhor. Não só aprender, Senhor, mas principalmente aplicá-la em nossas vidas, Senhor. E também, Senhor, que nós possamos ter o desejo do coração de falar do teu amor a cada pessoa perdida. Rogamos em nome de Cristo. Amém. Versículo 26, meus queridos e amados irmãos, nos diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Queridos e muitíssimos amados irmãos, a intercessão do Espírito Santo é a forma que Deus usa, é o modelo, é a condução que Deus usa para ajudar os filhos. Podemos afirmar biblicamente que quando o crente não extingue a ação do Espírito Santo, extinguir é endurecer, é resistir à liderança. Só um detalhe: o Espírito Santo não vai forçar você a fazer nada. Ele não vai te obrigar. Tu não és uma marionete na mão do Espírito Santo. Ele vai te orientar. Ele vai te capacitar a entender a sua vontade. O Espírito Santo, quando nós não extinguimos a ação dele e nos permitimos a ser guiados, por favor, Gálatas capítulo 5, para entender que ser guiado pelo Espírito Santo. Versículo 16 a 18. Amém? Amém. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Quando nos permitimos a ser guiados, o salvo passa a ter as ações de suas vidas conduzida diferente de controladas, conduzida pelo Espírito Santo, que os capacita, que nos capacita a entender, a usufruir a vontade de Deus em nossas vidas. A capacidade que o crente tem não é dele. Veja bem, digo, porém, andai em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne,
Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O crente tem uma batalha permanente dentro de si. Agora, não é o meu espírito que luta, quem luta é o Espírito Santo por mim. Se fosse o meu espírito, eu já estava derrotado. A minha condição de vitorioso é pela ação do Espírito Santo. E a nossa vitória não é uma vitória temporária, é uma vitória eterna. E nós não pregamos batalhas para vitórias temporárias. Nada para o crente é ruim. O crente tudo é bom. Porque o crente tem a garantia da morada eterna com o nosso Pai. Amém? Então, quando eu me permito ser guiado pelo Espírito Santo, eu recebo ajuda. Presta atenção. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito estimula a prática da oração. O Espírito nos fortalece, nos fornece argumentos para defendermos a santa palavra de Deus. O Espírito nos capacita e nos faz buscar e aprender e ler a Bíblia. O Espírito Santo também nos ajuda quando estamos aquele fiozinho da queda. Quando estamos na iminência de cairmos. Ele nos ajuda em decorrência da fragilidade de nossa carne. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, porque para que, perdão, não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, a fraqueza de nossa carne, ela não é maior porque o Espírito intercede por nós. Paulo orou dizendo que quando ele está fraco, o poder de Deus transborda, se aperfeiçoa nele. Então a nossa fraqueza é uma fórmula de Deus mostrar a ação do Espírito Santo sobre nós. Mas tem sempre um detalhe: quando o crente não extingue a ação do Espírito. Quando o crente é rebelde e contradizente, como era o povo de Israel, aí o negócio é outro caminho. O Espírito Santo não vai, fica aqui, menino, não fica, não está. Quer ir? Quer bater com a cara na parede? Bata. Quer ir contra a vontade de Deus? Vá, sabendo que irá ter consequências. Amém? Então, meus irmãos, com gemidos inexprimível, que significa ultrapassa qualquer possibilidade de expressão, ninguém entende os gemidos do Espírito Santo. Aliás, não é nem o próprio Espírito. O Espírito Santo, não ele que geme, mas ele provoca gemido nos santos, com argumentos que deixam você sem ação. O Espírito Santo argumenta com o santo. Eu sempre gosto de falar disso, é o muro da transgressão. O Espírito Santo vai te dizer, aquela coisa no coração, não é essa a sua decisão. Você não pode seguir este caminho. Você não pode decidir pela carne. O Espírito Santo fala a você. E nós deixamos de tomar algumas decisões ouvindo o Espírito Santo e acabamos muitas vezes nos prejudicando. Muitas vezes nós não ouvimos os gemidos do Espírito Santo em nossos ouvidos. Os mais velhos vão lembrar disso. O Pato Donald tinha um capetinho do lado e um anjinho do outro. Não sei se vocês lembram dessa passagem no filmezinho. E lá o capetinho, não, deixa você beijo, pula, vai, nada vai te acontecer. E o anjo, não faça. Sabe o que o Pato Donald fez? Não ouviu
anjo, ouviu capetinha. Então nós, como filhos, não podemos, meus irmãos, jamais, em hipótese alguma, deixar de ouvir, de entender o que o Espírito Santo quer nos dizer, os argumentos para que nós tomamos a decisão correta. Por favor, Efésios capítulo 3, versículo 19, aliás, do 16 ao 19. Amém? Efésios 3, do 16 ao 19. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder pelo Espírito, com E maiúsculo, do homem interior. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando enraizados e fundados em amor, podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus que excede a todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Também nos diz em 2 Coríntios 3,3 que nós somos a carta de Cristo, escrita em nossos corações. Quando tu não extingue a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo escreve a carta da tua vida. Quando tu extingue, essa carta não vai ser mais de honra a Deus. Amém? Então devemos sempre, meus irmãos, permitirmos que o Espírito Santo esteja nos guiando. Amém? Versículo 27 de Romanos 8. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Preste atenção nessa passagem. Deus ouve e entende quem? A minha oração ou o pedido do Espírito Santo que intercede por nós? Aquele que examina, quem é que examina os corações? Deus. Sabe qual é a intenção de quem? Do Espírito Santo. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Ou seja, meus irmãos, a intercessão do Espírito Santo é ouvida por Deus. O Espírito Santo não habita em nós. Então, quando ele apela a Deus, Deus nos ouve. Agora, por que Deus ouve a intercessão do Espírito Santo? É o Consolador. O Consolador. Mas tem mais um detalhezinho. Por que será que Deus... nós não estamos escutando, não estamos vendo, não estamos observando este apelo, estamos? Mas nós temos a certeza que ele está sendo feito e que Deus irá ouvi-lo, porque o Espírito Santo pede segundo a vontade de Deus. Nós pedimos geralmente para os nossos deleites. O Espírito Santo pede segundo a vontade de Deus. Primeiro, ele sabe o que nós necessitamos. Então ele vai lá para 1 João 5,14, que deve ser a oração do crente. A certeza que a intercessão do Espírito é eficaz é porque o Espírito ora em harmonia com a vontade de Deus. Veja bem que diz em 1 João 5,14: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Nós não sabemos como pedir, nós pedimos para nossos próprios deleites. Está Tiago 4,3. Meus irmãos, quando a palavra de Deus é crida e recebida no coração do crente, ela faz um procedimento cirúrgico de altíssima complexidade. Quando a palavra de Deus ela adentra o coração do pecador, ela faz a seguinte cirurgia. Hebreus capítulo 4,
versículo 12. Amém? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Como é que a palavra de Deus penetra em meu coração? Através de quem? Do Espírito Santo. Então o Espírito Santo me capacita a entender, a discernir o que é certo e o que é errado. E ele também, muitas vezes, dentro de nós, ele nos intercede, porque ele sabe qual é o meu pensamento, qual é a minha intenção. Então nós, irmãos, temos um consolador, como disse o irmão João, e temos também o intercessor habitando em nós, para nos fortalecer em nossas fraquezas. Então devemos sempre ser gratos a Deus pela obra perfeita de Cristo, ser grato a Deus por Cristo ter morrido naquela maldita cruz para nos salvar, e grato a Deus por Deus deixar habitar em nós o seu Santo Espírito. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meus irmãos, eu confesso a vocês, este versículo já me foi e me é de grandíssima valia. Naqueles momentos de provações, aflições, tribulações, nós devemos buscar conforto aonde? Na palavra de Deus. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez, meus irmãos, por estarmos ainda no velho pijama ou no tabernáculo temporário chamado carne, nós não entendamos algumas coisas. Talvez a gente ainda tenha o desejo de saber o porquê. Talvez a gente fique se nos questionando, mas meu Deus, por que isso em minha vida? Mas com interiormente o Espírito sendo extinguido pelo Espírito Santo, nos capacita a entender que isso é temporário e que nada na vida do crente pode nos derrotar, pode nos destruir. Nós somos afligidos, abalados, atribulados, mas jamais destruídos. Porque as coisas que estão acontecendo, elas estão acontecendo de forma a provar que Deus é maior do que tudo isso. Fique pensando, não, tenha em mente a seguinte situação: está ruim, mas pode ficar pior. Sem Cristo tudo é pior. Só imagine você não ter plena certeza de que é salvo. Você imagine que você está no sofrimento, que você sabe que é temporário, e ir para um sofrimento bem pior. As pessoas morrem e alguns dizem, agora está num lugar melhor. Será? Será? Ou descansou. Ou fulano descansou. Descansou. Aí nós temos em mente a abertura das cortinas de Lucas, onde o rico está em tormento. Morrer sem Cristo é estar em tormento. Hoje à noite vai ser o tribunal, o grande trono branco, a pregação de hoje à noite, viu? E nós vamos ver que todo aquele que não crê em Cristo estará sendo julgado apenas para confirmação da sentença. Não é para ser absolvido. O julgamento era para confirmar o grau, vai ser
o grau, vamos digamos assim, da fornalha. Quantos graus vai ser para fulano, quantos graus vai ser para Beltrano, quem merece mais grau, não vai ser para absolvição, vai ser para confirmar a sentença. Então, meus irmãos, essas aflições, elas são sempre temporárias na vida dos crentes. Não há, a Bíblia fala em Apocalipse que haverá uma tribulação de 10 dias, pode ser mais, pode ser menos, pode ser, mas para o crente é temporário, não é eterna. Quando diz também que os perdidos irão padecer a eterna perdição, nós não iremos. Por favor, irmãos, se eu só achar, por favor. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo de 8 a 10. Vamos ler até o 11. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Ou seja, como tu vais receber essas provações, é uma forma de demonstrar Deus em ti. O cara é desesperado, eu vou morrer, eu estou morrendo, e aí? E se tu morrer? Qual é o problema de tu morrer? A mulher me perguntou, o senhor tem medo de morrer? Se eu medo de morrer? E o senhor tem filhos? Tenho filhos, sem problema nenhum. Se Deus não tomar conta deles, eu não tomo não, viu? Minha esposa ia ficar aí, viúva, linda, bonita, sem dívida, né? Ia chover de pretendente para ela. Quer não, né? Tá com cara de raiva ali. A mim não deixava não. Deixa não, você não. Viu? Pode não. Irmãos, morrer ou viver por crente é indiferente. Nós sabemos que nossa morada aqui é temporária. Nós temos um tabernáculo eterno feito por mãos de Deus, não por mão de homens, para estarmos livres de toda e qualquer mazela. Teremos um corpo perfeito, igualzinho ao de Cristo, na medida de estatura de Cristo. Ou seja, por que eu vou achar que é nisso? Vocês imaginam você amanhecer o dia, bom dia Deus, na presença dele. Tem os irmãos que lá estão. Eu mesmo, meu irmão, eu fico calejando nessa hora que eu tenho lá 4 irmãos na carne. Morreram, foram 2 abortos e 2 criancinhas novinhas. Diga aí, vou estar eu, Anísio, mãe e meus outros 4 irmãos. Não sei meu pai. Como ele não era religioso, tinha essa vantagem de ter muita fé em Deus. Fé em Deus com Deus nem é Cristo. Vai estar todo mundo lá. E ele encontrar com Cristo, encontrar com Paulo, encontrar com João. Gente, não tem o que reclamar. É uma alegria. É uma alegria. A Bíblia fala que há festa no céu quando nós partimos. E em compensação, quando morre um perdido, Deus não se alegra, se entristece. E ainda é pouco o choro dos perdidos. Ainda é pouco. Ainda é pouco. Então nós temos que nos alegrar e entender também que nós somos chamados segundo o seu propósito. O chamado não é por meritocracia. Meritocracia é um nome difícil. Para Matuto dizer é mais difícil ainda. Esse chamado é pelo propósito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não somos chamados pelo o propósito de volta a ser chamado. Não, o propósito de Deus é nos chamar.
vida e luz ao homem. Por favor, 2 Timóteo. A luz vem através da pregação do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação. Amém? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9 e 10. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. E que é manifesta agora pela aparição de quem? De nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a luz, a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Amém? Amém. Esta é a palavra que nós pregamos. Que Cristo trouxe luz ao mundo. Que Cristo trouxe através do Evangelho a salvação eterna unicamente nele, em Cristo Jesus. E nós cremos dessa maneira. Nós não cremos que possamos ajudar em nada a salvação. O pastor escutou essa semana, até vou compartilhar com o grupo da igreja, porque esqueci. É um plano de salvação. E lá no plano de salvação de Deus, o homem nunca é o sujeito. Ele sempre é o predicado. Nos chamou. Versículos 29 e 30, para estudarmos juntos. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Cristo, seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos quais predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Meus irmãos, eu confesso a vocês, eu tenho um receio de falar sobre predestinação. Por quê? Porque eu não entendo. Eu não entendo como Deus agiu para mim, predestinar para mim, escolher. Eu sei uma coisa, que eu não mereço. Eu não vou dizer aqui, fulano é um eleito porque foi predestinado, porque... Não, eu não sei porque eu fui eleito. E também sei que para Deus não há tempo. Deus é atemporal. Deus conhece nosso passo antes da gente nascer até depois de a gente morrer. Como é que eu vou dizer que Deus escolheu? Como? Escolheu como? Ele escolheu do jeito que ele, segundo o seu próprio propósito. A predestinação ou pré-conhecimento é um assunto de grande complexidade, viu? E também de grandes aventuras teológicas. É complexo e tem muita gente se aventurando numa área que não é do conhecimento do homem. Deus disse que há coisas que estão encobertas e essa pertence a Ele. Como Ele me escolheu? Gente, eu tenho condição de explicar como Deus escolheu vocês? Eu agora, se vocês quiserem que eu pregue para vocês predestinação bíblica, eu prego. Sabe para quem? Para que, aliás, nós estávamos predestinados? Para a morte eterna. Todo homem ou mulher que passa da fase da inocência recebe uma herança, independente de aceitá-la ou não. E qual é essa herança? A morte espiritual. Mas o senhor não pode dizer isso, pastor. Como é que eu vou ser condenado? Nós não seremos condenados. O que não crê já está condenado. Por favor, meu, vou até João, Evangelho de João. 1 Romanos 3, 23. Para mostrar a predestinação do homem. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem não está na glória de Deus? Está onde, por favor? No inferno, no lago de fogo e enxofre. Ou seja, quem não pegou? Só aquelas criancinhas que morreram sem ter tempo de pecar. E o pecado ninguém precisa ensinar nem ajudar, viu? É tranquilo, isso aí você tira 10 tranquilo.
Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18, 19 e 36. Preste bem atenção. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Hoje à noite eu vou estudar muito esse versículo, viu? E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os homens amam religião, amam o Estado, amam a igreja, amam não sei o que, mas não amam o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvação. Os homens amam a esposa, filho, família, mas não amam Jesus Cristo, a obra dele. Os homens, a minha igreja, eu não posso deixar a minha igreja, eu sei que tem falhas, mas não posso deixar. Amam a igreja e não amam a Cristo. E essas pessoas, meus irmãos, não serão condenadas, elas já estão condenadas. Nós temos duas doutrinas bem conhecidas no meio religioso. Uma é a doutrina do calvinismo, da eleição incondicional. A outra é Calvino diz, não Calvino, os calvinistas diz que o homem é eleito e independente de qualquer coisa será salvo. Incondicionalmente, não tem condição. Aí ele diz que é salvo, mas depois pode perder com o Pedro Tulipa, viu? O salvo é quem se preserva, viu? Se o salvo não perseverar até o fim, perderá a salvação. Então não era. E demais, só não foi salvo porque não era um eleito. Era eleito, depois deixou de ser eleito. Então é doutrina e preceito de homens. Já o Armínio, que eles são colegas, eles dão uma volta. Então aqui, eles brigam aqui, certo? Aí, ó, aqui embaixo se encontra, se abraça. Já Armínio diz que não há condenação, sim a eleição, mas a eleição condicional. Que Deus já sabia quem ia crer e chamou aqueles. E que o homem pode resistir ao chamado. Tudo loucura e preceito de homem. Eu não vou entrar, meus irmãos, nessa balela. Quem quer crer numa eleição de homens, crê. Eu creio na eleição de Deus. Eu sei que eu sou eleito e escolhido. Eu sei que eu fui chamado. E além do chamado, eu também fui escolhido. Porque muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Agora, como Deus fez isso? Como Ele age? Meus irmãos, se vocês souberem biblicamente, me digam, eu serei muito grato. Eu não posso explicar o que eu não sei. Eu não posso dizer Deus age desta maneira porque é assim. Brigam dizendo que a salvação é salva para os eleitos que acabou. Só que o eleito tem que perseverar. Se não perseverar pela salvação, você diz não. Se você não ficar fazendo boas obras, você perderá a salvação. Ou seja, a mesma doutrina, só com caminhos diferentes. E nós pregamos Cristo. Quem é salvo é eternamente salvo em Cristo Jesus. Não é igreja. Não é teu irmão que deixou a ressentimento da igreja. Eu encontrei com ele e eu disse: o que é que aconteceu com você? O que é que a igreja fez? Qual foi a doutrina errada? Não, só aprendi. Eu só aprendi. Só aprendeu, então você voltou, aprendeu, deixou de ser ignorante, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Você deixou de ser ignorante, aprendeu, aí vai voltar para o espojadouro? Meus irmãos, eu confesso a vocês que eu tenho um amor muito grande por cada um de vocês. Mas eu tenho um amor maior por Deus. A palavra de Deus tem que ser sempre prevalecer, certo? Sempre prevalecer. Então, quando nós falamos que igreja não salva, que manifestação sociais, saiu da igreja. Se você for salvo, continua salvo. Você não perde salvação porque saiu da igreja, ou porque não veio à igreja, ou porque deixou de vir à igreja, ou porque não deu dízimo, ou porque não deu oferta, ou porque... Não, salvação é um ato feito por quem? Por Cristo. E quem crê nele tem a vida eterna. Quem não crê em Deus sobre ele, permanece. A obra de Cristo foi quem nos salvou. Cristo disse em João 19:30, a palavra dele, quando homem,
enquanto homem. João capítulo 19, versículo 30, Evangelho de João capítulo 19, versículo 30. Vamos ler todos juntos esse versículo, por favor, meus irmãos? Amém? João 19, 30, todos encontraram? E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. João 3,17. Vamos ler também juntos. É importante entender essas duas passagens. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E está consumado. O que é que está consumado? A obra de Cristo. Não precisa mais de nenhum tipo de adereço. Está consumado. O irmão Raul pega uma sentença de um juiz, vai transcrever, vai intimar as pessoas. Quando faz lá um negócio chamado certidão, acabou-se. E tem mais o termo final, como é trânsito e julgado. Acabou. Depois de trânsito e julgado, acabou. Cristo já fez todo o processo dele é um processo, a gente é um ato. Qual é o processo da salvação de Deus? Mandar seu Filho unigênito ao mundo, vir como carne, sentir as coisas que nós sentimos. Inclusive, Cristo teve até raiva. Cristo teve raiva porque as pessoas estavam pecando. Cristo teve com a mulher adulta. Cristo foi severamente raivoso com ela. Quando foi que Cristo teve raiva? Quando estavam fazendo na sua casa de comércio. Estou entendendo como é o amor de Deus? Deus veio em carne, habitou entre nós. O processo é esse, para que o ato da salvação seja feito na hora que nós cremos. Eu creio, eu sou um salvo, filho de Deus, salvo eternamente, e jamais perderei o que Cristo fez por mim. Qualquer doutrina contrária é maldita, anátema. Então devemos entender que o sacrifício de Cristo é suficiente para salvar toda a humanidade. Mas infelizmente, só serão salvos aqueles que creem. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Tem até um irmão que vai fazer um estudo sobre isso, antes do arrebatamento. O versículo 10, o irmão vai fazer. Antes do arrebatamento ele faz, viu? 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus quer que todo mundo se arrependa, mas nem todo mundo vai se arrepender porque amaram mais as trevas do que a luz. Amam posição social, amam status, amam muita coisa, mas não amam a luz, não amam a Cristo, que é o principal. Não adianta você ganhar todo mundo e perder a sua alma. Pela obediência do nosso único e todo suficiente Salvador, recebemos a eterna salvação. Pela obediência de Cristo, nós, pecadores, recebemos a eterna salvação. Hebreus capítulo 5. Versículos 8 e 9, e depois 9 e 12, amém? E ainda que
era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele, quem Cristo consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Obedecem no sentido de crer na palavra de Deus, receber a sua doutrina e nela crer. Hebreus 9:12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por o seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Meus queridos e muito amados irmãos, o texto que nós lemos em Romanos capítulo 8 nos deve nos remeter a alguns detalhes. Primeiro, o tempo verbal está onde? No passado. Nos chamou, nos predestinou. Quando? Desde sua santa e perfeita vontade. Ou seja, ele não está chamando no presente, ele chamou no passado, porque nos amou o mundo, amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu tenho que ter cuidado no tempo verbal, porque tem irmã Carmen, que é professora, daí ela vai ter que puxar minha orelha. Pode puxar, viu, irmão? Pode ficar à vontade. Nos chamou, nos predestinou. Se eu falei de verbo, vou falar agora também de predicado e de sujeito. Quem chama é o quê? O sujeito ou o predicado? Quando eu era aluno, faz tempo, sujeito era quem praticava a ação. O predicado recebe a ação, ou receber a ação. Preste atenção. Quem chamou? Deus. Quem é o sujeito? Quem predestinou? Deus. Quem é o sujeito? Quem nos justificou? Deus. Quem nos glorificou? Deus. A minha pergunta: aonde está a minha parte aí? Apenas ser glorificado e crer na obra de Cristo, meus irmãos. Nada é por merecimento. Nada é por você fazer algo que agrade em Deus. Em Isaías 57:12 diz que publicarei a tua justiça e tuas obras não te aproveitarão. Quando nós fomos lá perante Cristo, aproveitou nada. Só vai aproveitar o que? Nós cremos no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça, Deus nos capacite a crer e aprender e a viver a sua palavra. Amém?